Já estão vendo a minha tela? Sim. A apresentação está aí para vocês? Tá aparecendo. A gravação começou, Thiago? Ok. Ô, Thiago, deixa eu só comentar uma coisa antes de você começar, só para a gente já deixar gravado aqui, é porque a Gabriela, ela nos fez uma pergunta por e-mail, aí a gente deixa gravado para ela assistir depois, porque ela não está podendo assistir às aulas. Mas aí a gente deixa gravado aqui para ela também, para ela ver a resposta, depois ela pode escrever também lá no Moodle mais coisa. Mas a dúvida dela tem um pouco a ver com a coisa do termo déspotas esclarecidos e essa expressão que apareceu no texto da Marilena Chauí de déspotas, né? Vejam bem, gente, essa expressão déspota, como a gente comentou, como o Thiago comentou na aula passada, essa palavra está muito presente na teoria política, desde pelo menos o Aristóteles, né? O Aristóteles utiliza essa palavra déspota para dizer o seguinte, olha, é um tipo, então, de governo, de poder, na verdade, de organização do poder, em que você tem uma figura que não tem limites nenhum, né? Que é o poder arbitrário, você não tem os limites da política, né? Então, esse é o poder despótico, é o poder do pai de família, que a gente até conversou, né? Quando se fala lá, já na modernidade dos déspotas esclarecidos, essa expressão quer dizer um pouco o seguinte, porque você teria lá os déspotas, que seriam os reis absolutistas, que a gente poderia mais ou menos comparar com governos despóticos, né? No sentido antigo da palavra, mas alguns que, embora fossem governos absolutistas, teriam aderido a determinadas ideias iluministas, a uma certa ideia, por exemplo, do progresso, da ciência, como coisas positivas. Então, quer dizer, não eram sujeitos liberais, no sentido de que não apoiavam governos constitucionais, governos que funcionassem com base em leis. Então, nesse sentido, eram déspotas, né, porque eram reis absolutistas ou governantes absolutistas, mas, ao mesmo tempo, adotaram uma certa fé na ciência, uma certa fé na ideia de progresso, típica do iluminismo. Então, por isso, déspotas, mas déspotas esclarecidos, né? Então, por isso que se diz normalmente sobre esse pessoal lá, que aí já está já no início da modernidade ali, né? Mas é um pouco por isso, viu, Gabriela? Só para deixar gravado aqui a resposta. Então, partindo dessa consideração aí do Gleiton, né, a gente só retomar algumas coisas tratadas nas aulas anteriores, né? Basicamente, nós abordamos o ponto paradoxos da política, o vocabulário da política e o poder despótico, e hoje a gente vai fechar essa aula que contempla o texto da professora Marilena Chauí, falando da ideia da invenção da política, da sociedade contra o Estado. Na verdade, ao longo da nossa exposição, nós já tocamos, né, em várias questões que remetem a essa ideia, a esse ponto aí que nós estamos, que no texto está demarcado como a invenção da política. Lembrando que o paradoxo da política consiste em tentar definir um conceito, né, de política, e basicamente ela chega a 3 significados do que seria a política. A política é como a ação que envolve o Estado e a sociedade, a política como atividade profissional, e a política enquanto atividade eivada de corrupção e coisas do tipo. Gente, os cachorros estão atrapalhando aqui, estão latindo muito. Qualquer coisa eu espero um pouquinho aqui. Então, tem esses 3 conceitos de política que ela apresenta, e, basicamente, ela mostra que é importante pensarmos na primeira relação, no primeiro conceito relacionado ao segundo, e esquecermos o terceiro conceito, pois o terceiro conceito, né, esse conceito de que a política seria o espaço para a corrupção, para o autointeresse e coisas do tipo, ele joga por terra a primeira definição de política que ela apresenta, daí a ideia de paradoxo. Posteriormente, ela vai apresentar todo o vocabulário, né, relacionado à política, como polis, democracia, aristocracia, oligarquia, né, os termos que nós, num certo sentido, herdamos dos gregos e dos romanos, né, tem essa dimensão. E, por fim, né, na aula passada, nós falamos um pouquinho
do que seria aí o poder despótico, né? E eu lembro do Glayton, né, ter feito aí uma diferenciação importante, né? Que basicamente os gregos e os romanos, ao inventarem a política enquanto uma atividade humana, né, que nos diferencia dos animais, eles o fazem em contraposição àqueles que eles consideram bárbaros. E os bárbaros são justamente aqueles que estão sujeitos a um poder despótico, né? Essa colocação que o professor Glayton fez na aula passada, eu acho que é muito importante e é o que vai demarcar o domínio da política dos lugares onde a política não existe, onde existe o uso desmedido da violência para imposição da força. Vejam bem, aonde vigora a política, o conflito e a tomada de decisão, ele se dá a partir da construção de consensos. Daí a importância da palavra como um dos instrumentos para o exercício da política, né? A necessidade de você convencer o outro de que sua questão é importante e merece atenção, e de que essa pessoa pode muitas vezes mudar de ideia a partir de uma argumentação racional e lógica, em contraposição ao mundo onde a vontade de um impera sobre a vontade dos outros a partir do exercício do uso da força. Então, basicamente, essa distinção entre o mundo político e o mundo bárbaro, né? E algo que o professor Glayton também matizou também na aula passada, civilização versus barbárie, né? Uma outra categoria que a gente podia mobilizar. Então, hoje eu vou retomar, a partir do ponto aí, a invenção da política, ok, gente? Com relação às aulas anteriores, alguma questão, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário da leitura? Pode ficar à vontade. Tá tranquilo. Então, né, o que significa a ideia da invenção da política? O primeiro aspecto é que se é algo inventado, é algo fabricado, algo construído. Portanto, não se trata de algo natural. Muitas vezes é atribuída a ideia do homem como um animal político, sobretudo a filosofia aristotélica, né, Glayton? Mas o que a gente tem que entender do Aristóteles, ele fala da nossa capacidade de sermos sociais. E isso seria, de fato, a nossa característica, talvez, natural, de viver em sociedade. Mas, para vivermos em sociedade, nós precisamos inventar instituições. E as instituições, no caso, seria a política, né? Então, é interessante que ele apresenta algumas características tanto de Atenas quanto de Roma, que possibilitam aí o desenvolvimento da vida política, da atividade da própria política. Uma das primeiras questões que ele chama atenção é que é uma sociedade em que há uma certa dispersão da propriedade privada. Você não tem tanto a propriedade privada concentrada nas mãos do rei, né? O despotismo ele é possível, em certo sentido, em função de que há um senhor que controla a riqueza. E, portanto, as outras pessoas são subordinadas a ele do ponto de vista da dependência econômica. Então, impõe-se às pessoas uma dependência econômica. A sociedade, nós podemos pensar em termos de, fazendo uma analogia com a modernidade, que as sociedades gregas e romanas, elas são sociedades de classe média, onde a riqueza está melhor distribuída. Então, não há tanta dependência econômica a um senhor, né, num certo sentido. Outro aspecto que a Marilena Chauí vai chamar a atenção para a gente é o processo de urbanização, né, onde você vai ter a formação das cidades, né, aí os termos demos e tribos, né, em que vilas e aldeias deixam de existir e passam a existir cidades mais
bem arquitetadas, bem distribuídas, bem organizadas, com serviços públicos delimitados, serviços públicos do tipo fornecimento de água, né? Existia todo um sistema de abastecimento de água nessas cidades gregas e romanas. Os estudos de arqueologia já mostram isso, né? Bem, como eu mencionei na aula passada, em Atenas, todos os naturais do demos, da cidade, né, tinham direito de participar diretamente do poder, onde o regime seria uma democracia, o governo do povo. Lembrando que o conceito de cidadania é muito restrito, é restrito apenas aos homens naturais da cidade. Bem, em Roma, né, os não proprietários ou pobres formavam o que eles chamavam de plebe, que tinha o direito de eleger um representante no Senado, né? Então você tinha o tribuno da plebe, que faria a defesa dos pontos de vista desse grupo junto aos senados. Você também tinha ali os patrícios, que seriam os detentores de propriedades, que constituíam aí o chamado populus romanos. O regime político de Roma, né, ele é chamado de república em alguns momentos, mas ele é mais caracterizado por uma oligarquia, né, um governo de poucos, e geralmente poucos endinheirados, né, que é aqueles que detinham alguma riqueza. Gleito, você quer complementar alguma coisa, meu amigo? Não, é isso mesmo, Thiago. E aí a coisa do governo romano ser republicano, gente, e a diferença dele em relação à democracia ateniense, aí mais para frente tem um texto do Bobbio que a gente vai ler sobre o Aristóteles, né, em que ele faz um pouco essa diferenciação e a gente tenta entender melhor quando a gente chegar lá. Bem, então quais seriam as características aí das cidades gregas e romanas contrapostas aí às formas despóticas de poder, né? Você vai ter a separação entre o poder pessoal do chefe da família, do poder impessoal daqueles que exercem cargo público, né? O poder daquele que exerce cargo público advém da coletividade, então ele é caracterizado por ter uma certa legitimidade. Aí não é ruptura, não, tá, gente? É ruptura, tá digitado errado. Esse primeiro elemento aí, Thiago, só para comentar, que é a célebre divisão entre o que é público e o que é privado. Né? Basicamente isso, né? Você pensar que com o aparecimento da política, gente, se institui aquilo que a gente chama de vida pública, que é aquela em que dos assuntos que dizem respeito a todos nós, e não apenas a você individualmente, né? Então, quer dizer, aquele que é assunto pessoal seu ou da sua família, isso é um assunto privado que vai estar no lar, no âmbito da família, né? E no âmbito da família, vamos lembrar aqui, reina a desigualdade, até a violência, como a gente já conversou. Agora, no mundo público, ele tem que ser o mundo da impessoalidade, porque no mundo público todos são iguais diante da lei. Né? E a lei ela não pode pessoalizar, né? Ela não pode tratar de maneira diferente as pessoas, né? Os indivíduos. Né? O Thiago Bueno levantou a mão aqui, Thiago. Thiago, pode falar, o Thiago Bueno, né? Opa, boa noite. Boa noite, então, Thiago. Você tocou nessa questão do público e do privado aí. Foi uma questão no texto que me chamou muita atenção. A Marilena Chauí, ela coloca que existe uma diferença entre poder despótico e poder político, é isso, né? Sim, tá certo. O poder político ele é exercido preferencialmente ou exercido através de instituições, né? Que tem uma relação com o público, que é separado do privado. Certíssimo, isso. Trazendo, assim, para a nossa realidade, né? Pegando o nosso país aí como exemplo, por que no Brasil sempre... Como que a gente poderia caracterizar a política no Brasil, tendo em vista que aqui no país sempre existiu uma confusão muito grande entre público e privado, né?
Tiago, a sua pergunta é excelente e ela é abordada de maneira mais detida na disciplina que vocês farão no futuro do curso, que é a Ciência Política 3, onde basicamente o que é abordado na disciplina é pensamento social e político brasileiro, né? Mas, mencionando rapidamente, e talvez depois, se o Gleiton quiser complementar alguma coisa, há algumas, né, leituras que interpretam a vigência do patrimonialismo, da confusão público e privado, dessa captura, né, do Estado para interesses particulares como uma espécie de herança ibérica, né? Isso seria fruto, talvez, de processo de colonização português, iniciado ali com a distribuição das capitanias hereditárias, dadas a particulares para que explorassem, né, as riquezas do país, e acentuadas posteriormente em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Daí, nós teríamos uma cultura política patrimonialista que foi forjada a partir de uma relação entre aqueles que exerciam o poder e, né, os cidadãos, a partir de laços de pessoalidade, né, de favores, trocas. Não existiria aqui os elementos daquilo que nós chamamos de modernidade. Bem, essa é uma interpretação, tá bom, Tiago? Existem, né, críticas a essa abordagem, né, né, inclusive recentemente, pelo viés da sociologia, o GSE é um dos que bate muito nessa interpretação. Na verdade, ele aposta muitas fichas na dimensão da herança escravocrata como um dos nossos maiores problemas e que define muito do nosso ser social e político. Mas eu vejo essa coisa de maneira mais integrada, né? Eu vejo o patrimonialismo e a herança ibérica, talvez, como uma espécie integrada ao escravismo, como aquilo que nos compõe enquanto sociedade. Eu não sei se o professor Gleiton pensa diferente, Gleiton. Exatamente isso aí, Tiago. Tiago Bueno, e de fato, porque esse foi um tema que até no chat aqui, Tiago Silame, né? Porque como são dois Tiago, eu tenho que ficar falando. Até no chat aqui, Tiago Silame, o pessoal foi até comentando aqui, lembrando alguns autores, né? O pessoal lembrou aqui o Renan lembrou do Zé Murilo de Carvalho, a Keren até fez uma observação em relação ao Sérgio Buarque de Holanda. Exatamente. Falando, né, dessa coisa que você comentou aí da herança ibérica, patrimonialista. Mas na verdade, é até impróprio falar em herança ibérica, né, Gleiton? O certo mesmo é falar herança portuguesa, né? Porque o Sérgio Buarque de Holanda aponta diferenças entre espanhóis e portugueses, né? É verdade, porque alguns estudiosos do Brasil vão falar de herança ibérica de maneira geral, né? Alguns vão falar da herança portuguesa especificamente. O Sérgio Buarque de Holanda, de fato, é isso, porque ele ainda faz uma diferenciação entre Portugal e Espanha, né? A forma como os espanhóis ocuparam determinadas partes da América teria sido diferente do que os portugueses fizeram. Mas aí, Tiago Bueno, de fato, esse é um tema clássico, assim, para tentar compreender o Brasil, né? Essa dificuldade do brasileiro médio, porque o Sérgio Buarque vai dizer assim, isso é uma coisa até da psicologia social do brasileiro, da forma até como nós vamos sendo educados e vamos sendo construídos enquanto indivíduos. Essa nossa dificuldade em perceber determinados ambientes como ambientes de impessoalidade, em que eu devo me comportar de determinada maneira, de acordo, a gente estava falando do decoro que a política exige, né? Então, por exemplo, nos comportar com determinado decoro, que são aqueles comportamentos que são exigidos para quem está em determinadas posições, para quem ocupa determinados cargos públicos, por exemplo, né? E entender que, portanto, quando eu represento determinadas instituições, quando eu sou um funcionário público, eu não posso me comportar simplesmente
como se eu estivesse no quintal da minha casa, né? Então, que é essa separação entre o público e o privado. A gente vê na coisa assim, gente, a gente estava comentando sobre isso aí, né? A coisa da falta de decoro do Bolsonaro? Do Bolsonaro, mas não apenas dele, né, Tiago? Porque, vejam bem, isso vem até de antes do Bolsonaro, né? Também não vamos dizer que é tudo cara, né? Ele claramente é alguém que sempre desprezou essas regras da vida pública, né? Desprezou mesmo. Sempre fez questão de desprezar, de achacar, né? Mas não é apenas ele, né? E o funcionário público, de maneira geral, mas não apenas, né? O brasileiro, de maneira geral. Porque, vejam bem, gente, essas coisas não são desconectadas, né, da sociedade. O pessoal sempre fala comigo dessa coisa assim, porque, né, se o Estado fizer isso, se os políticos fizessem isso, como se aquilo ali também não nos representasse. Vejam bem, gente, não pode... furar uma fila, né, Gleiton? Pegar um troco errado e não devolver. Claro, a gente vê as pequenas corrupções cotidianas, muitas vezes a gente vê isso direto nas redes sociais, alguém que é super indignado com a política e tal, e de repente é pego numa situação super constrangedora, nessas situações de pequenas corrupções cotidianas, né? Porque aí, gente, o Congresso Nacional, se nós somos a sociedade que nós somos, nós não vamos ter o Congresso Nacional igual o da Suécia, tá certo? Nós não vamos ter os políticos da Suécia, porque nós não somos os suecos, nós não temos a nossa sociedade não é a sociedade sueca, então a gente não pode desejar também, né, pura e simplesmente, a gente reclama depois, assim, né, Tiago, como se nós fôssemos muito melhores do que os políticos que nós temos, nós somos os oprimidos, o Estado, né, que está aí e tal. Daí, né, Gleito, que é muito importante os estudos de uma área da ciência política que se chama estudos sobre cultura política, né? Então, há pesquisadores, estudiosos que advogam que existem comportamentos que são culturais e que vão informar sobre um maior ou menor nível de patrimonialismo na sociedade, de vigência ou não de práticas corruptas e coisas do tipo, né? Exato. Que, de maneira geral, tem a ver com isso que o Thiago Bueno estava comentando, né? A dificuldade da sociedade brasileira, de maneira geral, fazer uma distinção entre o que é público e o que é privado. Não tenho dúvida, gente, que essa é uma das grandes dificuldades da organização política no Brasil, tá certo? Mas vejam bem, é por isso que quando a gente está falando de corrupção, e esse é o esforço da Marilena Chauí, da gente utilizar as palavras certas para as coisas certas. Porque quando nós falamos política, o que é política? É isso que ela está mostrando para a gente aí. Tem a ver com esse conjunto de instituições que, por exemplo, estabelecem a separação entre a vida pública e a vida privada. Isso é política. Se há uma mistura entre vida pública e vida privada, se há uma apropriação privada daquilo que é público, isso não é política mais, tá certo? Aí já é uma distorção, aí já é uma outra coisa, aí é corrupção, é roubo. Mas aí é isso, vamos usar as palavras certas para as coisas certas. Corrupção e roubo tem que ser chamado de corrupção e roubo, e não de política. Tá? Isso é coisa de política. Não. Política é a separação entre o público e o privado. É isso que a política estabelece. Qualquer coisa fora disso, aí já é uma degeneração, aí já é corrupção, né? Aí é roubalheira, enfim, essas outras expressões que a gente costuma utilizar. Mas isso não é política, porque a política estabelece a separação entre o que é público e o privado. Aí, Thiago, só comentando aqui, que teve um pessoal que comentou aqui, a Luísa tinha comentado que é impressionante a pessoa não fazer nada por 30 anos na política e ser eleito presidente. Bom, Luísa, enfim, essas coisas acontecem, né? Tanto que estamos aí. A Yasmin tinha comentado aqui, queria dizer que a autora, embora todas essas características positivas em relação a essas sociedades, deixa claro também que ela era bastante escravista, excluía mulheres, estrangeiros, miseráveis, e, aliás, quem seriam os miseráveis? Essa é a minha pergunta. Yasmin, isso o professor Tiago já até comentou aí, né? A gente tem que olhar para a invenção política e olhar para essas sociedades do passado, do seu contexto, né, que é isso, criaram coisas positivas, mas tem também os seus, né, suas desigualdades, né? Os seus pecados e tudo mais. Mas vejam bem, gente, ainda assim, vamos prestar atenção numa coisa aqui.
A política, ela é uma invenção revolucionária, porque ela traz a ideia de que o cidadão, independentemente de quem ele de quem ele seja, ele é igual, né, em direitos e deveres a qualquer outro cidadão e é capaz de participar do exercício do poder, tá? Num primeiro momento, como no caso da Grécia, né, que nós estamos vendo, Atenas e tudo mais, nós estamos falando de cidadãos que são nascidos no solo da cidade. Quebra-se uma primeira desigualdade importante, que seria entre a aristocracia e o povo. Porque, vejam bem, o povo na democracia ateniense, você podia ser pobre como fosse, tal, mas se você é nascido no solo ateniense, você será cidadão e terá o mesmo direito a voto e a palavra que um aristocrata, tá? Isso é uma coisa revolucionária, gente, porque uma vez que se estabelece esse direito de cidadania como direito de igualdade, outros direitos de igualdade, eles serão reivindicados ao longo da história. E a gente pode pensar que ainda hoje o que nós vivemos tem a ver com essa invenção grega, no sentido assim de que ainda hoje, né, diferentes grupos que são excluídos vão fazer a reivindicação do direito à igualdade, do direito a serem considerados cidadãos como quaisquer outros. É como se fosse um pouco assim, isso é meio que tem aquele mito lá de Pandora, né, que abre a caixa lá, que saem os espíritos e tal. A invenção da política na Grécia, ela teve esse efeito. Ela abriu a caixa de Pandora com essa ideia muito forte, que é a ideia de que todos somos iguais, assim, e temos capacidade de participar do exercício do poder, coisa que era inimaginável antes, e foi inimaginável ao longo da maior parte da história da humanidade, na verdade, né? Mas uma vez que você abriu a possibilidade disso, vários outros grupos vão exigir a mesma coisa depois. Vejam bem, gente, porque isso começa com a exigência dos pobres em Atenas, isso vai para Roma, é a exigência dos plebeus em relação aos patrícios, à aristocracia. Em Roma já se amplia uma coisa muito importante em relação aos gregos, porque em Roma os estrangeiros já podiam ser considerados cidadãos, né? Eles podiam ser reconhecidos como cidadãos romanos, desde que eles conhecessem minimamente o latim e jurassem a obediência às leis da República Romana. Eu conheço pouco de Bíblia, mas vamos lembrar aqui que o Paulo, que era cristão, né, o Paulo, o apóstolo, o apóstolo e tal, que era ele não era romano e era cidadão romano, né? Ele não era romano, mas tinha cidadania romana, embora fosse estrangeiro. E aí chega nos nossos dias, as mulheres vão fazer essa reivindicação, né? Nos Estados Unidos, os negros vão fazer essa reivindicação, no Brasil, os negros vão fazer essa reivindicação. Ontem a gente viveu o Dia Internacional, foi ontem, né? Eu acho, do orgulho LGBTQI a mais, né? Então, os gays também vão fazer essa mesma reivindicação. E tudo isso nasce, né, na Grécia, quando se cria essa ideia de que os cidadãos são iguais em direitos e deveres e devem participar do exercício do poder. Então, essa ideia que para nós hoje parece uma coisa simples, ela é revolucionária porque ela abre a porta para um monte de coisa que vem depois. Tá? Foi a Yasmin, né, que fez essa observação. Então, Yasmin, apesar da gente reconhecer todos os pecados, né, tanto da sociedade grega quanto da sociedade romana, a gente tem que entender que elas abrem as portas para tudo que a gente tem hoje aí, para tudo é exagero, né? Mas para muito do que a gente tem aí hoje, tá certo? Aí deixa eu só ver mais os comentários que apareceram aqui, Thiago. O Thiago Bueno falando que foi muito boa a reflexão. Obrigado pela pergunta, viu, Thiago? Foi muito boa a sua pergunta. O Renan está comentando aqui que nos discursos durante a votação do impeachment, os deputados falavam pela minha família, demonstra bem essa confusão entre espaços. De fato, viu, Renan? É exatamente isso, porque é isso, né? A gente esperava um discurso pautados na vida pública e tal, e foi um monte de gente falar de família, pelos meus netos, né, e tal. É exatamente essa confusão entre público e privado que nós temos no Brasil. A Luísa está comentando assim, mesmo com esses problemas que estão na sociedade desde sempre,
não é possível mudar, Luísa. Nós vivemos numa sociedade hoje muito diferente do que nós vivíamos há tempos atrás. Eu falo com vocês assim, né? Eu vivo numa sociedade hoje que já é muito diferente da que eu vivi quando eu era criança, em uma série de aspectos. A gente costuma falar muito assim, gente, que há muito esse discurso, porque o Brasil piorou, né? Porque bom era na época tal. Gente, a democracia, ela melhorou a sociedade brasileira em todos os aspectos, praticamente, assim. Todos os índices que você for pegar hoje aí no Brasil, de educação, de alimentação, de mortalidade infantil, rede de esgoto das pessoas a serviços públicos, hoje é muito melhor do que era há 30 anos atrás, hoje é muito melhor do que era na época da ditadura, tá certo, gente? Não tenho dúvida disso. O brasileiro vive mais, o brasileiro come melhor, tá certo? O brasileiro tem mais educação hoje, né, Tiago Silani, né, o Tiago que acompanha essas coisas de políticas públicas aí, gente. Então, quer dizer, a democracia melhorou demais o Brasil, então é possível, sim, mudar, é isso que nós estamos falando. A gente estava vendo ontem a coisa da campanha LGBTQIA+, né, da coisa do orgulho gay, e a gente viu várias manifestações de solidariedade e tal. Gente, isso há 30 anos atrás no Brasil era inviável, tá? Então, assim, muda, a sociedade muda, sem dúvida, e aí é sempre isso, muda através da política. Aí, para lembrar mais uma vez o podcast que o Thiago comentou, do cientista político lá que nós indicamos para vocês, né? Fora da política não há salvação. Muda através da política, a política, a gente tem como mudar a sociedade politicamente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, Thiago. A Yasmin perguntou assim, sim, mas quem seriam esses miseráveis? Tem algo a ver com as pessoas marginalizadas? Yasmin, eu teria que retornar o texto assim para lembrar assim, exatamente, sabe? Eu não tô lembrando exatamente. Eu acho que talvez os escravos mesmo, Gleito, porque a escravidão exercida na Grécia não era igual a gente imagina e concebeu como a escravidão fosse... Tinha escravidão por dívida, inclusive, né? Vivenciada aqui no Brasil, no modelo da plantation, né? Então, eu imagino, né, precisaria talvez retornar até mesmo, eu acho que não dá para deduzir isso do texto da Marilena, não, teria que voltar talvez a texto mais, que aprofunda mesmo uma leitura sobre Atenas e coisas do tipo, sabe? Entendi. Oi? Entendi. Sobre uma leitura mais contemporânea dessa questão entre confusão do público e privado, apesar de ser um trabalho que sofre críticas na academia, nós temos o trabalho do antropólogo Roberto da Mata, né, que ele tem um livretinho que sintetiza a tese de doutorado dele, Carnavais, Malandros e Heróis, né, Gleiton? Ou Heróis e Malandros, eu sempre inverto, tá, gente? Que é o que faz o Brasil. Nesse livro, ele vai apresentando essas, em termos de dicotomias, né, esses problemas que a sociedade brasileira apresenta e que envolvem justamente essa questão de não conseguir definir muito bem o espaço daquilo que é público, portanto, impessoal, do lugar que é privado, que, portanto, é pessoal, né? Continuando aí, gente, então, com essa distinção entre espaço público e espaço privado, há uma clara ruptura com o patriarcalismo, né, que é o poder do pai sobre a família, ou, no caso, pensado em termos políticos, o poder do rei sobre os súditos, né, e também a ideia de apropriação dos bens do Estado de forma privada, que é o que nós chamamos de patrimonialismo. No mais, também a subordinação do poder militar à autoridade civil. Vocês podem perceber como é que essa questão é atual, né? Se a gente pega aí a administração pública no Brasil, nós temos 6.500 militares ocupando cargos no aparato administrativo do Estado, que são cargos civis, não, né? Há uma clara confusão aí entre o papel, né, do Exército no Brasil, sobretudo a partir da administração do governo Bolsonaro, e com o papel do Estado, né, que deve ser exercido
o Estado do ponto de vista administrativo, gerencial, que deve ser exercido por autoridades civis ou por agentes civis. Outra coisa também, a fonte do poder, a gente vai abordar essa questão, né, da separação da autoridade mágico-religiosa do poder temporal. A gente vai abordar essa questão mais a fundo quando a gente lê um textinho do Weber, que fala sobre dominação e poder, né? Basicamente, as fontes dos poderes legítimos, elas têm algumas bases, e uma das fontes de autoridade era o poder mágico carismático, que muitas vezes informava ali o domínio de um rei sobre seus súditos. Por exemplo, o rei é o representante de Deus na Terra. Essa era uma das formas de se confundir aí o poder mágico temporal com o poder mágico com o poder terreno, né, com o poder temporal. Então, há uma separação também daquilo que é da ordem do espiritual, né, das deidades, da divindade, daquilo que é terreno, propriamente terreno, do mundo dos homens. E esse é um elemento importante. A política é algo relacionado ao mundo dos homens, né? Então, e essas rupturas são importantes porque isso depois vai ser melhor elaborado lá no Maquiavel, por exemplo. Quando vocês estiverem estudando Maquiavel, vocês vão ver que o Maquiavel aprofunda essa necessidade de se pensar a política a partir de elementos terrenos, e não mais a partir de uma vinculação com explicações religiosas ou algo do tipo, uma ética religiosa. Apesar de que nós vamos ter todo um momento na história da filosofia em que vai haver uma tentativa, né, sobretudo ali quando você tem os filósofos católicos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles vão tentar fazer novamente uma costura aí entre poder temporal e poder espiritual, né, uma leitura política a partir da ideia religiosa, mas essa separação, como o Gleiton disse, respondendo a Yasmin, é uma ideia ambiciosa para a época, né, de separar aquilo que é espiritual daquilo que é terreno. E, por fim, aí, dentro das características, né? Tiago, só dentro dessa coisa que você está falando, da separação Sim. da autoridade religiosa, até essa coisa mesmo, né, de impedir a divinização do governante, né? Que é uma coisa que os gregos, ao fazer a separação, vão estabelecer também, né, gente? Ou seja, aquele que governa não significa que ele é um ser mágico, divino, acima dos homens. Ele é apenas alguém que nos lidera, né? É isso, a política, ela trata daquilo que nós somos. Porque era muito comum nos governos despóticos, nesses governos monárquicos, que o déspota fosse considerado até um deus acima das pessoas, alguém infalível, né? E os gregos têm essa clara ideia de que os assuntos públicos, assuntos políticos, são questões humanas e, portanto, há, sim, a possibilidade das falhas, né? Ninguém está livre de errar, né, Gleiton? Exatamente, ninguém está livre de errar, porque nós estamos falando de seres humanos, e ninguém pode ser divinizado, né? Nós somos falíveis, né? Isso. E aí uma ideia moderna, né, que, como o Gleiton mencionou, essa ideia de que a lei é a expressão de uma vontade coletiva e pública que define direitos e deveres para todos, né? É isso que caracteriza a chamada impessoalidade, né? E o também chamado princípio da isonomia que rege o direito, né? Eu queria ressaltar um elemento que o Gleiton falou ao responder a Yasmin. Quando a gente está olhando para essas experiências históricas dos gregos e dos romanos, né, que nos legam aí a ideia de democracia e a ideia de república, há um certo didatismo também, né, nas pessoas e nos pesquisadores que se debruçam sobre o tema. Para eles, ao elencarem esses elementos, essas características, é como se eles estivessem pensando, né, da ordem social, que era cheia das suas particularidades, como o Gleiton chamou atenção, das suas desigualdades, das suas ambiguidades,
características que que teriam continuidade no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de sociedade ocidental, tá certo? É isso que a gente está matizando. Ali, algumas sementinhas são plantadas que colhemos atualmente na contemporaneidade. Vivemos uma ordem política perfeita? Não, porque isso não vai existir nunca, gente. Acho que essa a primeira questão que a gente precisa fazer é baixar expectativas, né? Por exemplo, a prática da corrupção, na minha humilde visão, ela sempre vai existir numa ordem política. A questão é o que se faz com quem pratica a corrupção, né? E o Gleiton estava chamando a atenção como é que a democracia nos legou uma melhora societal, social, de indicadores socioeconômicos. Isso aí que se você pegar qualquer série histórica, sobre qualquer indicador que seja, você vai ver que houve melhora nas nossas condições. É interessante como é que até sobre o aspecto do combate à corrupção, nós melhoramos. Tem uma série tem pesquisadores muito sérios que se debruçam sobre o tema do controle do poder, da accountability social horizontal, no caso da accountability social, estou pensando aqui na accountability vertical, e das instituições que fiscalizam, né, a forma como o Estado brasileiro foi pensado ali na Constituição de 88 para ter uma maior transparência, proteção, combate à corrupção. E vejam bem, o abuso de poder, né, por parte de alguns membros, por exemplo, do Ministério Público e do próprio Judiciário, colocam em risco uma série, né, uma atuação um pouco voluntarista, pessoalizada, a ideia, né, de que é possível ter heróis que combatam a corrupção, joga por terra, ou jogou por terra, anos de evolução de um sistema de combate à corrupção, que envolveu diversas instituições, que agora vão ter que remar de novo, para conseguir ter algum respaldo novamente nessa dimensão de controlar os malfeitos na administração pública, né, Gleiton? Continuando aí, né, as características do mundo greco-romano em termos de invenções que nos legam, né, que nós modernos vivenciamos hoje no mundo político. Nós temos aí a dimensão de que o Estado, ou a cidade, no caso, né, pensando ali na realidade da Grécia, na realidade de Atenas e de Roma, o monopólio do uso da força é algo que se dá no Estado. Então, a ideia de que conflitos, né, questões, diferenças são resolvidas não pelo uso da força. Quem usa a força é o Estado, e geralmente para proteger suas fronteiras, para proteger seus concidadãos e coisas do tipo. E, claro, para fazer valer a lei, né, o aspecto coercitivo de muitas vezes obrigar aquele indivíduo que não quer ou não respeita a lei, né? Tenho dificuldade de usar essas ideias, mas uma ideia que remete à ideia de que o cara é de desvio ou coisa do tipo, mas não é isso. Mas é a ideia de que a lei precisa ser aplicada a todos, e aqueles que não se sujeitam à lei devem sofrer as sanções do Estado. E muitas vezes as sanções do Estado significa o uso da força, né? Que é algo mais violento do que você tirar a liberdade de ir e vir de um indivíduo, né? Então tem a ver com essa dimensão. São criados, né, as instituições que vão aplicar as leis, tanto do ponto de vista executivo, quanto do ponto de vista jurídico, né? Vocês terão os tribunais, os magistrados. Eu gosto muito de um desenho, Gleiton, não sei se você se lembra disso. Quando a gente dava aula presencial, quando eu falava desse tema, dos gregos e dos romanos, eu gostava de passar um desenho para a turma, que era um desenho da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera eram produtores de desenhos, né? Muito famosa ali na década de 70, 80, e dentre os desenhos... isso é velho demais, eu não lembro disso não, tá doido? Dentre os desenhos da Hanna-Barbera tem ali
os Flintstones, os Jetsons, mas você se lembra de um desenho que chamava Os Mussarela, que era a mesma temática, né? Você reproduzia uma família americana, American Way of Life, em um contexto diferente, né? Os Flintstones viviam na Idade da Pedra, os Jetsons no futuro, e os Mussarelas viviam em Roma. Era engraçadíssimo, entendeu? Mas era uma forma de mostrar, porque tinha ali a figura do patrício, a figura do plebeu, no desenho. Olha só que interessante, né? Dos outros desenhos todos aí que você falou, eu lembro, mas desse aí especificamente eu não lembro não, Thiago. Mas aí, quem tiver curiosidade, tem no YouTube, dá para assistir no YouTube, né? Que é uma forma, acho que lúdica, de mostrar essas diferenças, né? Vocês veem que eu vou corrigindo os erros do PowerPoint, né? No processo aqui, né? Mas está valendo. Outra criação importante é a arrecadação de impostos, né, Gleiton? A cidade precisa funcionar. Para isso, é necessário que todo mundo contribua socialmente para o funcionamento dessa sociedade. E aí você cria todo um sistema de arrecadação de taxas, impostos, tributos, que são revertidos em serviços públicos, né? Melhoria da fortificação da cidade, construção de sistema de abastecimento de água, melhoria das calçadas e coisas do tipo. E os famosos espaços de deliberação pública, né? A Assembleia Grega, que se dava na praça pública, a Ágora e o Senado Romano. Tá certo, gente? E aí, nós temos aí uma fotinha, né? Se eu não me engano, esse aí ou é Platão ou é Sócrates, não sei, discursando na Ágora. E aqui nós temos uma imagem do Senado Romano, né? Dá para identificar ali as colunas, né, da arquitetura típica de Roma, etc. Acho bem legal essas imagens, assim, elas são lúdicas, né? E aí, só para ver essa coisa da invenção, né, gente? De que tem tudo a ver, da invenção da política, tem tudo a ver com essa coisa, essa capacidade que Aristóteles já dizia que era a nossa marca enquanto seres humanos, que é de dialogar, de comunicar, de resolver os nossos problemas através do debate, do diálogo, né? Então, não é à toa que toda a ideia do parlamento, né, a ideia de parlar, né, de discursar como uma forma de resolver os nossos problemas, ela vai ser fundamental, tanto na Grécia quanto em Roma, né? A própria ideia da lei, gente, que aparece com isso, né? A ideia de que a criação da lei, ela nasce do debate, ela nasce da palavra, né? E a partir dali ela passa a regular as nossas relações, né? Ou seja, uma sociedade que é regulada, em que o poder é limitado e o poder se exerce através daquilo que nós consentimos, que nós debatemos para construir, né? Então, toda a coisa do processo legislativo, através do debate, da palavra, do uso da oratória, né? E aí não é à toa que, numa sociedade que valoriza a palavra, que valoriza a oratória, várias outras instituições, além da política, aparecerão também, né? A forma como os gregos e os romanos vão valorizar a filosofia, as escolas de maneira geral, né, aquilo que seriam depois as universidades, tudo isso tem a ver com essa invenção fundamental da política, de que essa ideia de que nós podemos, através da palavra, resolver os nossos conflitos, não vamos precisar mais apelar para paus e pedras, como a gente comentou na aula passada, né? Então, são ideias fundamentais que a política vai criar, né? É interessante que o Aristóteles, inclusive, ele dizia que as sociedades bárbaras, né, que são as sociedades despóticas, ele comenta assim que elas são sociedades do silêncio, né? Por quê? Porque as pessoas não dialogam, não conversam, as pessoas não debatem. Aquilo que o déspota afirma não tem contestação. É diferente de uma sociedade política, né, dizia o Aristóteles, em que nós contestamos, em que nós dialogamos, em que nós debatemos, né? Então, a política, ela inventa isso, tá certo, gente? E aí, aquela questão que nós colocamos no início, né, Tiago? Podemos viver sem a política? Podemos, né? Mas o que tem como alternativa? É desejável, né, viver sem a política, né? É desejável, né? Porque os gregos, eles tinham uma clara noção disso. Olha,
Nós podemos viver sem uma política, como o Tiago comentou aí, é uma invenção, ela é fruto da ação humana. Ela, portanto, pode decair. E os gregos tinham uma clara noção disso, tá certo, gente? A questão é, o que vem como alternativa? Fernanda, quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Boa A noite. minha pergunta é sobre a última imagem do slide, que tem as pessoas sentadas lá e tal. Eu tinha escutado falar já, mas não me aprofundei muito sobre, que a origem dos termos do posicionamento de direita e de esquerda tem a ver com o lado que as pessoas sentavam quando elas iam debater sobre alguma coisa, enfim. E aí eu queria saber se essa imagem é uma das representações ou se não tem nada a ver. Boa pergunta, Fernanda. Nesse momento, ainda não, tá? A ideia de esquerda e direita, ela é, no parlamento, né, na representação do parlamento, ela está vinculada à Revolução Francesa, onde você tem a diferenciação entre girondinos e jacobinos, e o Partido da Montanha, né, Gleito, se eu não me engano, posso estar fazendo alguma confusão aqui, que estou lembrando essas coisas de história de cabeça, né? Mas no processo revolucionário, a forma como os grupos se posicionavam no parlamento, pós-Revolução Francesa, ou no processo da Revolução Francesa, é que definiu essa distinção entre direita, esquerda e centro na representação do parlamento, né? Sendo a esquerda os grupos mais extremistas da Revolução, né? Aqueles que queriam aprofundar as transformações pregadas pelos revolucionários no processo da Revolução Francesa. Mas o parlamento em si nasce ali, né? A gente está vendo a primeira representação do parlamento ali na Roma, né? Ali já é o parlamento, já é uma ideia de uma casa específica onde possa acontecer os debates públicos, onde as ideias, né, as trocas de ideias informadas entre os concidadãos possa acontecer, ok? Ô, Gleiton, eu errei alguma coisa aqui da Revolução Francesa, Gleiton? Não, tá perfeito, é isso aí, Thiago, exatamente. A ideia de direita e esquerda, ela é moderna, né? Ela não vem do mundo antigo, é realmente a partir da Revolução Francesa ali. O Emanuel está perguntando aqui, Gleiton, acho que vou deixar essa para você responder. Quando ocorre esse decaimento da política, surge a ditadura ou não necessariamente? Então, Manuel, aí tem a ver com essas coisas das formas de governo, né, que a gente comentou, que nós, mais para frente, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não necessariamente a ditadura, porque, veja bem, entre os romanos, me parece que o Aristóteles ele não coloca a ditadura como uma forma de governo, mas essa palavra já é utilizada pelos romanos. Mas a ditadura, ela podia ser, entre os romanos, uma forma da república, tá? Mais modernamente que a gente vai utilizar a ditadura como aquilo que é oposto à democracia, mais especificamente, né? Aí já é como a palavra ditadura vai ser utilizada a partir do século XX, principalmente. Agora, o que os gregos pensavam com o decaimento da política? O que vem é o despotismo e a barbárie, tá, Emanuel? É um pouco isso, é o despotismo e a barbárie. É o reino da força, é o reino da violência. Vamos pensar um pouco aqui, gente, tentando entender um pouco o Brasil, o que eles pensariam um pouco. É aquilo que nós falamos assim, olha, o poder, ele sempre vai ser ocupado por alguém, né? Então, se a política não chega para organizar o poder, ele vai ser ocupado por alguém que impõe a força. Então, se a gente pensa num país como o Brasil, determinados territórios em que as instituições públicas, ou seja, em que a política não chega, o poder social ele vai se exercer ali de alguma maneira. Então, alguns vão impor à força a sua vontade. Então, você pensa, por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, por exemplo, onde o poder público, o Estado não chega. O que vai acontecer ali? O poder vai ficar pura e simplesmente vazio? Não. O que vai acontecer é que grupos vão impor, através da violência, da força, os seus desejos, a sua vontade sobre aqueles que estão no seu território. Então, vão aparecer os grupos de tráfico, né? Vai aparecer as milícias agora, que estão tomando conta do Rio de Janeiro, né? Você vai lá na região amazônica, que tem toda aquela situação conflagrada lá em relação à ocupação das terras na região amazônica, né? Se o Estado não chega para impor aí as leis, né, a política, essa coisa toda,
o poder vai ficar pura e simplesmente vazio? Não, vão aparecer os grileiros, vão aparecer latifundiários com a sua jagunçagem, que vão impor através da violência a força, né, através da força, a sua própria vontade, a lei do mais forte, né, é a lei daquele que impõe a sua vontade através da violência. Então, era isso que eles imaginavam, que eles viam que apareceria se não tem a política, tá certo, gente? O que vem é o despotismo e a barbárie. É essa que é a questão. E a política, só através da política nós somos capazes de evitar isso. E isso nós estamos falando, e isso está aí para a gente ver, né? Se a política, se as leis, se o Estado não chega a determinados territórios, como acontece no Brasil, o que nós vemos é o poder sendo exercido pelos pequenos déspotas com a sua jagunçagem através da violência. É basicamente isso que a gente tem, tá? Gleiton, a Luísa de Souza e o Emanuel Siqueira fazem duas perguntas, eu vou fazer ela de uma vez só, que a gente pensa sobre as duas ao mesmo tempo, tá certo? Anarquia seria uma opção de governo? A gente até falou um pouco disso na aula passada, né, se eu não me engano. Não sei se foi na aula passada ou foi antes. Na primeira, talvez, né? No comunismo, em que não haveria Estado, haveria política, né? Na verdade, se você pensar nas formas anárquicas que existiram, os experimentos anárquicos ali do século XIX, né, Gleiton? Você tem ali, talvez você não tenha Estado, mas você tem comando, né? Existem pessoas que exercem o poder, né? A questão é que não vai existir coletividade humana sem que haja o exercício do poder, né? Eu acho que essa explicação de que há sempre um vazio a ser preenchido para o exercício do poder, ele vai estar sempre presente. Então, vai ter alguém proeminente naquele meio que vai se destacar e que vai liderar, né? E daí você pode ter outras formas, né, de organização social. Isso acontece muitas vezes em tribos indígenas, em grupos indígenas, né? Que você tem a figura do pajé, a figura do cacique, e não necessariamente você tem ali um governo constituído, mas você tem liderança, né? E o comunismo também passaria, eu penso também que não haveria vazio de poder, né? Eu não sei como esse poder haveria de ser exercido, né? Assim, a forma como Marx pensa na sua o estabelecimento de comuna, socialização do poder político e distribuição do capital em si para todos, né? E a autorregulação e a autogestão disso. Mas a autogestão seria feita por alguém. Eu não imagino que essa autogestão seria de todo dada de uma forma total e completamente coletiva. Sobretudo quando a gente pensa que a sociedade ela está se complexificando. O que significa essa ideia de complexificação? Ela está aumentando em termos de número de pessoas também, né? Além da diferenciação que ocorre em função da divisão social do trabalho e coisas do tipo, há também o aumento do número de pessoas. Como é que vai se tomar decisões coletivas em sociedades que passam a ser da ordem dos milhares e dos milhões, né? Eu tenho que pensar sobre para poder te dar uma resposta mais elaborada, viu, Manuel? Talvez o Gleiton possa responder melhor. A coisa da Luísa, que a anarquia seria uma opção de governo, Luísa. Bom, na teoria, aquela um pouco a gente falou assim, a teoria anarquista ela é ampla também, e enfim, alguns pensam até na coisa da própria abolição do poder, que eu até comentei com vocês assim, que aí é muito pouco crível, né, a gente poder pensar nisso, porque onde quer que as pessoas vivam juntas tem poder, mas há outras, inclusive de experiência anarquista, que o Thiago estava comentando aí no século XIX, que pensava em formas comunitárias de democracia radical, de organização do poder, né?
houve um evento no século XIX, gente, que foi muito, que causou muita impressão, tanto nos movimentos anarquistas, quanto nos movimentos socialistas do século XIX, que foi a Comuna de Paris, né? E aí vários teóricos anarquistas e vários teóricos socialistas, porque aí a própria Emmanuel, a própria expressão comunismo, ela vai ser adotada mais pelos soviéticos, né, na União Soviética no século XX, do que propriamente pelos que os outros se diziam muito mais socialistas, assim, do que propriamente comunistas, né? Uma palavra que até no final do século XIX ela entra um pouco em desuso, e os soviéticos depois na Rússia trazem de volta essa palavra, né? Mas eles tinham muito essa coisa da Comuna de Paris como um exemplo, assim. E o que basicamente era a Comuna de Paris? Você tinha assembleias populares, mas ao mesmo tempo tinha eleições em que você escolhia representantes, assim. Era uma ideia de uma espécie de uma democracia radical participativa, sabe? Em que você tem algumas coisas, assim, das democracias como nós temos, mais formas também mais diretas de participação, coexistindo, né? E em escalas menores, que aí envolve esse problema que o Tiago comentou, de você tentar organizar uma forma de governo para uma coisa maior, de um Estado nacional, de um país, né? Esse tipo de coisa eram coisas que tanto socialistas quanto anarquistas, de maneira geral, eles não pensavam assim, essa coisa de uma escala tão grande. A própria experiência da Comuna de Paris, ela se aplicava a Paris especificamente, né? Mas, de maneira geral, esses movimentos eles sempre pensaram em formas de participação, de democracias mais participativas, mais diretas, convivendo com formas de democracia representativa, assim, muito no modelo da Comuna de Paris, sabe? Convivendo em escalas menores, em associações de bairros, que como apareceram, por exemplo, na Paris, da época dessa experiência da Comuna de Paris, sabe? Mas muito essa coisa de comunidades menores, formas mais participativas, mais diretas, convivendo com uma assembleia representativa de pessoas eleitas. Então, envolvia um pouco essas experiências, tá? O Emmanuel comenta assim, que no comunismo em que não haveria Estado, né, haveria política. O Estado é uma invenção moderna, né? O Estado moderno, como nós conhecemos hoje, é uma invenção moderna. É possível haver política sem Estado? Porque houve na antiguidade. O que nós não temos, agora, isso não nós não vimos historicamente na modernidade essa situação, né? Na modernidade, o fato é que nós nos organizamos através de Estados nacionais. Isso é um tema, inclusive, é um conceito, inclusive, que nós vamos conversar, né? Que é o conceito de Estado moderno ou de Estado nacional. Historicamente, nós nos organizamos em Estados nacionais, né? Mas aí é a mesma coisa, podemos viver sem Estado? Podemos. Sociedades vivem sem Estado, né? Os índios, os indígenas, né, e tal, viveram sem Estado. Mesmo os antigos, eles viveram sem Estado moderno como nós conhecemos hoje. Os Estados são fruto da modernidade tardia, ainda por cima, né? O Mike comentou uma coisa aqui, deixa eu só ver aqui, porque passou aqui. No meio da aula, você falou sobre algo de capitanias hereditárias, e eu acabei viajando, indo parar em títulos nobiliárquicos, e acabei ficando numa dúvida sobre algo, só que eu reconheço que não tem muito a ver com o tema. Eu pergunto mesmo assim? Pergunta, Mike. Pode perguntar sim, Mike. O Renan perguntou se o Estado e a polis se confundem na democracia grega. Na verdade, como o Estado é uma invenção moderna, como o Gleiton falou, a polis grega e a cidade romana seriam ali o que nós poderíamos chamar de Estado naquele momento. No sentido de instituições políticas, né, Tiago? Não no sentido de Estado como nós entendemos modernamente, tá certo, Renan? O uso dos títulos nobiliárquicos no Brasil e na Europa, né? Na verdade, na Europa, dentro daquele sistema que existia na Idade Média de suzerania e vassalagem, né?
os títulos nobiliárquicos eram conferidos para a criação de alianças, sobretudo alianças militares, né? Um nobre mais poderoso conferia um título nobiliárquico a um nobre menos poderoso, mas, ao mesmo tempo, se constitui ali um conjunto de alianças, né? Essa ideia é muito cara, vem da Idade Média, da coisa do feudalismo, do regime feudal, chega, né, nos regimes absolutistas, dessa forma, e há uma leitura no Brasil da questão das capitanias hereditárias, eu não me lembro agora quem é que faz essa interpretação, né, Gleito, de que teria sido uma espécie de feudalismo no Brasil. É o Fauro, não? Eu estou na dúvida aqui agora. Novaes, acho que é o historiador Fernando Novaes, é um historiador, acho que é Fernando Novaes. Eu não sei se é o Fernando Novaes, mas se eu não me engano, algum outro desses estudiosos do Brasil que analisam a nossa sociedade a partir do iberismo tem uma leitura parecida, né? Eu não saberia te falar se há uma diferença de fato com relação a essa perspectiva europeia, né, de formação de alianças. Eu acho que é mais aspectos de distinção mesmo, né, Gleito? Exato. No Brasil, porque vejam bem, no Brasil essa coisa da distribuição dos títulos nobiliárquicos, né, eles chegam quando estava em declínio na Europa, né, porque a família real chega aqui, lá no século XIX, essas distinções aristocráticas... Explica para o pessoal o que é isso, Gleiton. Dá título de duque, condessa... de barão, né? Barão. Inclusive, o barão de Alfenas, né? Inclusive, que recebeu o título do... Pedro II? Não, acho que foi não sei se Pedro II, talvez até do Pedro I, viu? Mas aí ele estava em declínio na Europa e no Brasil estava sendo distribuído, né? Porque o Brasil isso, mas é coisa de distinção, como a sociedade brasileira sempre foi uma sociedade muito desigual, ela sempre valorizou tudo isso que diferencia as pessoas, né? Foi nesse contexto que chegou essa coisa no Brasil. O Renan lembra aqui do Barão Eloy Mendes, o famoso Barão de Varginha. Olha só, eu sabia. O Laurentino Gomes aborda no livro dele sobre 1808, 1822 também, né? O Thiago Bueno está comentando aqui do Fernando Novaes, né? Ele passou a referência, né, no Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777, 1808. O Thiago é nosso colega, Thiago. O Thiago é nosso colega. Atualmente eu estou na reitoria de graduação. Bacana, Thiago. Prazer conhecê-lo, não conhecia ainda, né? Prazer, conhecia por nome. Joia. Não, mas eu já conheci o Thiago. Gente, mais alguma mestrado em educação, inclusive, foi com quem, Thiago, que você fez? Eu fiz o André Foi com o André, né? Isso, foi com o André. Exato. Gente, ficamos por aqui, então? Ok, né, Gleito? Gente, então, boa noite. Obrigado aí pela atenção de todas e todos. Na semana que vem a gente vai ler o conceito de política, não é isso, Gleito? Eu acho que é de... Dicionário de política do Bob, não é isso? Não, eu acho que é conceito de ciência política, se eu não me engano. Conceito de ciência política, não é isso? Isso. Está aqui o dicionário. Isso. O dicionário já tá lá também disponível para vocês, mas aí depois a gente coloca lá no Moodle direitinho com a referência, se eu não me engano, é o conceito de ciência política, tá certo? Ótimo. Deixa eu encerrar. O Renan quer perguntar alguma coisa, Renan? Na primeira aula que eu assisti gravada, eu entrei depois, né, porque eu fui chamado depois, aí eu assisti ela hoje ainda, e você estava falando de um grupo de estudos, a respeito de um grupo de estudos, eu queria conhecer o que vocês estão estudando, eu não sei, para ver se eu me interesso. A reunião vai ser amanhã, Renan. Escreve para mim aqui no chat o seu e-mail, que a gente te manda o e-mail para você participar da reunião. Ela vai ser amanhã às 15 horas. Beleza. Vou te encaminhar o e-mail, tá bom?
Beleza, obrigado, professor. Interrompendo a gravação aqui. Tiago.